E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa aula. É a lição de número 10. Pega a sua revista aí. O preço da fidelidade é o tema. Em Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Talvez com fone de ouvido vai ficar melhor essa aula, tá bom, pessoal? Vamos fazer a leitura e vamos já começar. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 em diante, fala assim: Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Esse é o texto, pessoal, base da nossa lição, né? Vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria e entendimento para que a gente tenha uma excelente aula. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. O Senhor nos dá a oportunidade de falarmos a respeito de Ti, de conversarmos, de lermos a Tua palavra, da Tua palavra saltar os nossos olhos, a nossa mente, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos um entendimento, muitas vezes as palavras de modo natural possam não significar aquilo que realmente o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor nos ajuda, nos instrua, que o Teu Espírito Santo, assim comigo aqui, como com todos os adolescentes, pais, adultos, seja quem for que estiver ouvindo esse áudio, possa encontrar, Senhor, a revelação do Teu Espírito Santo e a Tua vontade, qual é o intuito de que essas palavras façam na vida de cada um, ó Deus. Dá-nos um momento agradável, que nós possamos, Senhor, nos portar bem diante de Ti, que é o mínimo daquilo que a gente possa fazer, ó Pai, em fé e em agradecimento pela Tua graça salvadora, que desde esses acontecimentos que nós lemos aqui agora, até os dias de hoje tem nos alcançado. O poder do Evangelho migrou durante muitos anos e chegou até nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai. Nos abençoa nessa aula em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. O texto áureo está em Mateus, capítulo 10, 33. O texto que a gente leu está na tradução da NVI, tá, pessoal? Eu coloquei na tela aí para vocês. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mateus 10, 33. O tema da lição é o preço da fidelidade, né? O que é ser fiel? O que é ter fidelidade, né? Deve ser uma das primeiras reflexões que a gente deve ter nesses minutos que a gente vai estar junto. Se a gente for ver, né, na tradução do que é ser fiel, fiel é ser leal, ser íntegro, cumprir as promessas que a gente faz, não mudar o comportamento de acordo com aquilo que a gente está vendo, está vivendo, está acontecendo em volta da gente, a gente ser firme, ser posicionado, ser constante, ser perseverante. Se a gente for ver, pessoal, na Bíblia, tem uma correlação ali entre fé e fidelidade. Na Bíblia, a gente encontra 4 vezes, no mínimo, a frase: o justo viverá pela fé. Pela fé no que, né? Pela fé onde? Pela fé em Deus. Vamos ler junto aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Escreva: O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, por aquilo que ele acredita. E aí, se a gente for ver, pessoal, a nossa fé, ela está alicerçada onde? Ela está alicerçada em Deus. Por quê?
Porque Deus nos concedeu por tudo que nós vimos, entendemos e cremos algo suficiente para que a gente não tenha dúvida nele, para que a gente acredite a nossa vida a ele, para que a gente não tenha, igual por exemplo num relacionamento onde uma pessoa muitas vezes ela teve algum problema de infidelidade, ela sempre tem um pé atrás, há uma desconfiança. No caso, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, ela está pautada em algo extremamente transparente, nítido, claro, porque de Deus nós não duvidamos do caráter dele, nós não duvidamos de tudo aquilo que a gente entendeu e leu nas escrituras, aquilo que o mundo muitas vezes diz que foi através de uma explosão, nós entendemos que não, foi uma mente pensadora, uma mente que dominava já antes de que tudo tivesse acontecido, ter sido criado. Nós cremos em Deus por aquilo que Ele é, não há dúvida. Então a nossa fidelidade a Ele é resultado, e a nossa fé é resultado da nossa fidelidade, por tudo aquilo que nós acreditamos em quem Deus é. Não há dúvidas nisso. E a palavra fé na Bíblia também ela é traduzida por fidelidade a Deus. A gente vai ver em Romanos no capítulo 1, versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Essa obediência e essa fé, traduzindo, é a fidelidade que nós temos em Deus por aquilo que Ele é. Então, se a gente pensar, pessoal, a palavra fé em si, ela tem tudo a ver ali, né? O que é ser fiel, né? A próprio tema da lição, o preço da fidelidade. Qual que é o preço, né, de nós acreditarmos nisso, investirmos nisso, obedecermos, né? Não mudar nosso comportamento, ser constante, ser perseverante. Qual é o preço, né? Em relação a essa obediência, em relação a essa fidelidade. E aí a gente vai estar vendo na nossa lição. Os apóstolos e os cristãos fiéis, eles não podiam ser derrotados, nada podia pará-los. Eles enfrentavam o inimigo na plenitude do Espírito Santo e literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Não confiavam em técnicas humanas para evangelizar, se apoiavam apenas no poder do Espírito Santo que habitava neles. O poder milagroso do Dunamis. Deus os transformava em testemunhas vivas de Jesus Cristo. Eles tiveram uma experiência, um encontro pessoal com Jesus e não apenas falavam a respeito do poder do Messias para salvar, curar e libertar. Eles também tinham o Espírito Santo e geravam provas disso. Nesse contexto, pessoal, a gente de pessoas cheias, tomadas pelo Espírito Santo, alguns historiadores eles classificam como que se Jesus ele falasse para a igreja utilizando aquelas 7 igrejas que a gente vê de Apocalipse 2 e 3 para representar 7 períodos históricos do envolvimento da igreja no mundo. Então eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, pessoal, que a gente já falou da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e hoje é Filadélfia. Dentro desse contexto que a gente colocando como período histórico, a primeira lição que a gente falou sobre Éfeso, o nome dela significava desejável, a igreja apostólica, delimita-se ao período de 30 ao ano 300 depois de Cristo. Depois Esmirna, né, que a gente viu lá que o significado do nome era mirra, Marte, foi no período de 100 ao ano 313 depois de Cristo. Pérgamo, de 314 a 590, que significa casamento, a igreja com descendente. Tiatira, no ano de 590, aqui é um período maior, né, a 1517 depois de Cristo, que significa sacrifício contínuo, a igreja católica romana. Depois Sardes, de 1517 a 1700, o nome significa remanescente, a igreja da reforma, que é no período da reforma lá, né, no ano de entre 1517 a 1700. E aí, pessoal, essa lição de hoje, se for trazer na mesma linguagem sobre períodos históricos de Cristo trazendo-nos uma mensagem, então faz com que a gente remeta ao ano de 1700 até agora, o ano de 1900 depois de Cristo. O nome significa amor fraternal. A igreja
do avivamento. Dentro desse contexto, nós vemos que Jesus ele enviou mensagens, né, às 7 igrejas na Ásia. Ele dá um diagnóstico do estado delas, como se fosse um médico diagnosticando a saúde de seu paciente. Em duas delas, Jesus elogiou, que foi a igreja de Esmirna e essa que nós estamos vendo hoje de Filadélfia. Em 4 delas, que seriam Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, ele teve elogios, mas também gerou críticas. E daqui a pouco, na lição 11, nós vamos falar da única igreja que vai ser a próxima lição, eu também vou estar gravando ela, que vai ser sobre os Laodicenses, né? Que é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que só se encontra críticas em relação à mensagem de Jesus através dessas 7 igrejas. Somente ela foi coberta somente de críticas em seu apontamento. Tem até um gráficozinho que eu vou mostrar para vocês agora, que mostra onde está escrito, né, as 7 cartas, e em relação ao elogio, à crítica, qual foi a instrução e se houve uma promessa, né? No caso de todas teve, independente se foi um relato crítico de Jesus em relação ao estado daquela igreja ou também um relato de elogio. Então, até nesse gráfico aqui a gente vai estar se aprofundando nele no encerramento quanto às igrejas, que é na lição de número 11, que a gente vai estar gravando na sequência. Nós vamos entrar aqui no parágrafo 1, e a gente não pode perder o olhar, né, de Jesus em relação a essas 7 igrejas, né? Ele faz um diagnóstico olhando, sim, aquilo que está por dentro. Se a gente for relembrar das lições, muitas vezes as pessoas se preocupam com o exterior, com as exterioridades, com aquilo que é aparente aos outros, mas nessa lição fica bem claro que Jesus está muito preocupado com aquilo que a gente é na nossa integridade, com aquilo que a gente é por dentro. E a partir daí, as nossas obras vão ser resultado disso. Quantas vezes a gente se vê, né, pensando no nosso externo, de como que nós vamos estar sendo vistos, né, pelas outras pessoas. E o que a gente deve se preocupar muitas vezes é como que nós estamos internamente. Aí também tem o lado contrário, a pessoa pode falar assim, mas eu estou bem por dentro, não sei o que, e a vida externa da pessoa não quer dizer nada. Não quer dizer nada não, né? Não transmite nada de Cristo através da vida dela. E aí a pessoa pode se basear também e falar assim, não, o que importa é o meu coração, tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas colocações. O Jesus como um analista médico do cenário desses 7 pacientes, e o foco dessa lição é em relação à igreja de Filadélfia. O que é o diagnóstico dele olhando para a gente, o que ele consegue enxergar? Por quê? Porque o médico ele não vai só olhar a nossa aparência externa, ele vai usar de aparelhos para colocar no nosso peito, para tirar uma medição, para ver como está se comportando por dentro, e muitas vezes isso daí, para quem olha a olho nu, não consegue detectar, mas o nosso Senhor consegue. Tópico 1. Na carta enviada pelo apóstolo João às igrejas, à igreja de Filadélfia, como no exemplo da carta a Esmirna, não consta nenhuma censura ou repreensão. Certamente algumas atitudes relevantes cooperam para esse fato, dentre as quais podemos citar as obras praticadas pela igreja, o amor à palavra de Deus e a confissão do nome de Jesus em tempos de adversidades. Então, em meio a uma grande tribulação, em meio a uma perseguição, a igreja se manteve fiel e ela foi elogiada por Cristo dentro dessa mensagem. As qualidades da igreja de Filadélfia condizem perfeitamente com as características de Cristo. Essa semelhança é decorrente em uma vida de obediência aos seus princípios. Portanto, imitar aquele que é descrito na carta como santo e verdadeiro leva-nos a construir um caráter irrepreensível. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, fala assim, né? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos que buscar essa semelhança, ser cópia, imitar, se basear na palavra e tentar ao máximo se parecer com Cristo. Fazendo assim, o resultado que Jesus mostrou nessa carta aos irmãos de Filadélfia mostra que é possível ele ter também esse sentimento, esse diagnóstico positivo em relação ao nosso comportamento.
E é nisso que a gente tem que pensar. Vamos ser cópia de Cristo, vamos se parecer com Ele. Esse deve ser o nosso foco. Tópico 1.1 fala, o tema é santo. Santo é uma das palavras usadas por João para descrever o Filho de Deus à igreja de Filadélfia, está lá em Apocalipse 3 e 7. Essa palavra foi traduzida do grego ágios, que significa puro, separado, irrepreensível, digno de adoração e de reverência. Apocalipse 5 e 12. Esse atributo é encontrado tanto no Jesus divino quanto no Messias terreno. Ou seja, Jesus era santo enquanto estava no céu e permaneceu santo enquanto viveu aqui na terra. Certamente a igreja de Filadélfia seguia os princípios contidos na palavra e vivia de maneira santa diante de Deus e dos homens. Da mesma forma, é importante que todos os cristãos também sejam praticantes dessa santidade. Está em Tiago 1 e 22. A carta escrita aos Hebreus, por exemplo, afirma que sem essa virtude ninguém verá o Senhor. Portanto, temos orientações para vivermos longe dos costumes mundanos e de toda forma de pecado. Vamos já ler o tópico 1.2, que é o verdadeiro, e falar dos dois tópicos ao mesmo tempo na sequência. A segunda palavra usada por João para referir-se a Cristo é aletinos, ou seja, verdadeiro. Eu fiquei em dúvida aqui em relação a essa pronúncia, então vamos abrir aqui na Bíblia com Strong para a gente estar vendo junto o que significa. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7. Nós vemos aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas e diz, o santo e o verdadeiro. Vamos clicar aqui no verdadeiro, aqui nesse G228. Isso aqui, para quem não conhece, pessoal, é o Strong. O que é o Strong, né? Na escola dominical dá para a gente falar a respeito. É uma Bíblia, dentro dos historiadores, que criaram, cada palavra do grego, do hebraico, tem um número. E essa palavra tem a tradução do original. E aí, muitas vezes, a gente quer saber, para ver como que se pronuncia, ou o que o texto original estava dizendo, que muitas vezes a nossa interpretação ela pode estar sendo conduzida fora do contexto de uma maneira errada. E a gente clicando aqui, primeiro eu vou soltar para vocês, ó, aqui em cima está aqui, aletinos, mas como que é a pronúncia correta, né? Vamos soltar aqui para vocês verem. Lifins é a pronúncia correta para essa passagem. E aqui, se a gente for olhar, olha só, no 1A aqui, oposto ao que é fictício, né? O verdadeiro é oposto àquilo que não é real. É oposto à imitação, oposto ao imaginário, ao simulado, né? Aquilo que é pretendido. O verdadeiro ele é verídico, né? Ele é real. Aqui tem mais uma passagem aqui, ó, contrasta a realidade com sua aparência, entendeu? Muitas vezes dentro do seu interior não condiz o que é o externo. Olha só, oposto do que é imperfeito, oposto do que é frágil, oposto do que é incerto. Então, o verdadeiro ele é verídico, ele é sincero. Então, nós usamos essa Bíblia de Strongs assim, muitas vezes para descobrir e para entender o real do texto no seu original. Em frente, essa palavra grega carrega dois sentidos. O primeiro aponta para aquilo que é real, concreto. Né? Dentro dessa tradução do original, a gente pegou a mesma coisa. Segundo sentido diz respeito ao que está em conformidade com o Evangelho, com o cumprimento da sua promessa, que é tudo aquilo que nós entendemos e acreditamos em fé e somos fiéis a Deus por tudo que ele já demonstrou ser real, né? Aquele que vos chama é fiel e assim o fará. E fará isso. Está em 1 Tessalonicenses 5 e 24. Então não há dúvida. Se ele disse, vai se cumprir. Vamos pular aqui para o tópico 2, consolo. A trabalhadora Filadélfia recebeu total atenção e consolo pela dedicação e atuação em prol do Evangelho. Isso prova que Cristo tem absoluta ciência dos fiéis que trabalha com o objetivo de promover a expansão do reino. A Cristo ninguém engana, né? Vamos se lembrar e não esquecer disso. Não é igual bater ponto e ficar quietinho, não trabalhar, ou muitas vezes, pensa só, pessoal, a gente quer falar que foi lá e assistiu uma live, por exemplo, e vai lá, visualiza, dá um joinha, faz um comentário, sai e volta para o Netflix da vida. É melhor que não o faça, porque está querendo enganar quem? Está enganando a si mesmo, né? Aquele que tudo vê, aquele que realmente importa se o nosso sentimento em relação à obra dele é real,
é o primeiro que a gente nunca vai conseguir enganar, né? Não esqueçamos do olhar clínico, é o único que não se limita apenas ao exterior, aquilo que a mídia social mostra, aquilo que está realmente dentro da nossa mente, do nosso coração, do nosso pensamento, não passa em branco perante aos olhos de Deus. Onisciente, onipresente, onipotente são as características nele, e por isso nós temos fé nele, né? Ele também conhece todos os opositores que se lançam como empecilhos para tentar atrapalhar o desenvolvimento da igreja. Nós vamos ver aqui na lição que ele chama de sinagoga de Satanás, aqui no tópico 2.1, né? Os falsos judeus, pessoas que tentavam impedir o avanço da igreja. Sabe aquelas pessoas críticas, aquelas pessoas religiosas que querem trazer alguma coisa do passado como um empecilho para o avanço da obra de Deus? Hoje é a mesma coisa. Naquele tempo, Jesus chamou-os de sinagoga de Satanás. Olha só que palavra pesada. Muitas vezes hoje a gente tem que tomar cuidado, tal, beleza. Mas o Senhor usou eles como igreja de Satanás, entendeu? Como que aquilo que eles estavam fazendo impedia com que as pessoas se aproximassem do evangelho verdadeiro, daquilo que Jesus veio mostrar para a gente, daquilo que ele nos deixou de ensinamento. Então, a igreja de Filadélfia, ela passou por isso daí também. Eles procuravam fechar a porta de evangelização da cidade, mas a igreja conseguiu, dentre todos esses problemas, essas perseguições, caminhar firme naquilo que ela acreditava. E ela foi elogiada por Cristo por isso. Contudo, ninguém pode fechar a porta aberta por Cristo diante de uma igreja fragilizada pelas constantes adversidades. Foi aquilo que a gente já falou. Deus abre o caminho para os fracos tornarem-se fortes e também lhes fornece os meios para a vitória. Quando a gente olha para o texto, lá em Apocalipse 3:8, fala assim: Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Muitas vezes, pessoal, nós nos vemos frágeis, pequenos, mas o que realmente importa é o conhecer, guardar a palavra de Deus e ser fiel, não negar o nome dele. É isso que realmente importa. Então, muitas vezes a gente está preocupado com volume, com quantidade, com ibope, com curtidas, com uma série de coisas, e a própria palavra fala assim que o que realmente importa, mesmo que você pareça pequenininho, frágil, o que realmente importa para ele não é esse externo. A gente tem que lembrar e não esquecer disso. Como que eu estou internamente? É isso que importa. O que vocês estão fazendo agora? O que nós estamos pensando em meio a essa pandemia? Isso é o que realmente importa para Cristo. Nós, da liderança, muitas vezes, tentamos mostrar o caminho, tentamos se acabar de tentar chamar vocês, de correr atrás. Mas pensem, pessoal, o que realmente importa é esse sentimento que está agora dentro de vocês. Então, se vocês se sentem fracos, fragilizados, por algum erro, por algum pecado, aquilo que não deixam vocês se aproximarem de Deus, de ser visto como uma igreja fiel. Nós somos igreja, vocês aí, eu aqui, a Denise e o Daniel ali no quarto, no outro cômodo, nós somos igreja. A gente tem que pensar em como que nós estamos por dentro, é isso que importa, pessoal. E o relato que Jesus teve das 7 igrejas, ele vai muito além do externo. Ele mirou em suas fragilidades e nos êxitos, né, nas coisas positivas, mas não devemos ficar apenas presos a esses pontos negativos. E quais são as oportunidades que nós temos olhando o cenário dessas 7 igrejas que nós estamos estudando? Nós vemos que o Senhor, ele enxerga aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente importa, que é como que nós estamos, entendeu? E não o quanto barulho a gente está conseguindo fazer. É nessa linha que a gente tem que pensar, pessoal. Olhem só isso, no tópico 2.2, a verdadeira vitória. Como consequência de sua integridade, Filadélfia ficou conhecida por todos como a amada do Senhor. Ela teve o grande privilégio de experimentar o amor de Cristo sem ouvir repreensão dele. Olha só, pessoal, o quão gostoso seria que o Senhor olhasse para a gente e enxergasse como olhou para essa igreja. Algo gostoso de se ouvir e sentir-se amado pelo Senhor.
Não que as nossas obras, as nossas práticas deem-nos o direito de alcançar, não. É somente pela graça, mas dentro do processo de santificação, as nossas vidas elas têm que ser mudadas. A gente, o nosso comportamento, em ser imitadores de Deus, de Cristo, o nosso caráter ele vai se moldado. Não é possível se comportar da mesma forma com que eu me comportava quando eu estava sobre os prazeres do mundo, sobre o pecado. Coisas diferentes automaticamente começam a brotar. Se não brotou isso ainda dentro de mim, quer dizer que eu ainda não nasci de novo. Tem que ser claro isso para todos nós. Deus manifestou a sua beneficência nela de tal maneira que até seus inimigos perceberam e reconheceram tamanho amor. Então ele fala, né, no versículo 9, de uma forma com que eles também verão esse amor de Cristo para com aqueles que são fiéis àquilo que ele pediu para que nós pudéssemos ser ou tentássemos ser. Muitas vezes, pessoal, a gente erra, cai, mas o nosso arrependimento faz com que ele sinta uma verdade nisso e a gente recomece de novo. A gente tem que tomar cuidado com aquele pecadinho de estimação, aquela possível iniquidade, coisas que você toda hora fica caindo naquilo, em que muitas vezes não há mais um arrependimento genuíno, real, né? A gente tem que pensar nisso, pessoal. Mas vamos lembrar de Davi, né? Davi, quão pecador foi, porém o arrependimento dele nesses momentos cruciais fizeram com que Deus tivesse um carinho especial por ele e ele é visto como um homem segundo o coração de Deus, até hoje, né? O Senhor deseja relacionar-se com todos nós. Ele quer que experimentemos a sua presença e sua vontade é que todas as pessoas se reconciliem com ele, por intermédio de Cristo. Por isso ele possibilita o crescimento de igrejas como a de Filadélfia. É isso que a gente acabou de falar, pessoal, de arrependimento. Contudo, nem todos tinham esse pensamento. Muitos judeus acreditavam que a salvação era uma exclusividade do povo hebreu, mas a verdade é que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todos, a gente não pode ter dúvida, né? Dessa maneira, a salvação não é um privilégio apenas dos judeus, mas de todas as pessoas. Elas todas podem alcançar a salvação em Cristo Jesus. 3. Promessa. Pouco tempo depois de João ter entregado a revelação de Deus ao pastor de Filadélfia, a igreja passou por um período de perseguição. Apocalipse 3:10. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. E eles passaram por isso e foram fiéis. Aqueles irmãos perseveraram na integridade e na obediência, e não cederam aos apelos do pecado. Romanos 12, 1 e 2. Ou seja, eles conservaram a inteireza de coração. Essa postura dos cristãos de Filadélfia fez com que eles recebessem uma promessa de Jesus. Eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre o mundo. Foi o que a gente acabou de falar. 3.1. A coroa. A igreja tinha árdua incumbência de manter-se fiel ao Senhor, preservando assim a sua comunhão com ele. Filadélfia vivia os ensinos de Jesus como quem guarda algo precioso. Manter essas preciosidades a salvo não é tarefa fácil, certamente. Assim, para não deixar que a comunidade caísse em desânimo com tantas lutas, Jesus deu a ela um grande incentivo à sua fidelidade. Venho em breve. A experiência dessa igreja nos deixa claro que não precisamos ficar preocupados com as dificuldades da vida. Breve Jesus virá para nos buscar e nos dará uma coroa de vitória. Tópico 3.2. Além de entregar uma coroa como prêmio para a liberdade, o Senhor também prometeu aos irmãos de Filadélfia que faria cada um deles uma coluna do seu templo na cidade celeste. Está lá em Apocalipse 3:12. Cada indivíduo traz em si sinal de sua nacionalidade, como linguagem, os costumes, os traços fisionômicos. Por exemplo, da mesma forma, o cidadão dos céus apresentará traços característicos. Sobre aquele que vencer será escrito o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus. Cristo foi identificado pelo profeta Isaías como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E esses títulos condizem com sua alta dignidade, mas ainda há um novo nome
que ele mantém em segredo, está lá em Apocalipse 3:12. Os santos serão marcados com ele como indicação da grande vitória do Senhor. Em toda a nossa vida nós não devemos esquecer disso, né? Além de fazer a obra de Deus, falar do Evangelho do Reino, nós temos em breve uma salvação garantida. Nós precisamos ter essa certeza. Se você não tem certeza da sua salvação, é sinal que a gente precisa estar mais junto, estar conversando a respeito das disciplinas espirituais, daquilo que a gente deve estar fazendo e que nos dê a certeza de que a gente está no caminho certo. A gente não pode andar em dúvida, pessoal, em relação a isso. Só que se a gente tiver uma vida de devocional, leitura da palavra, oração, consagração, jejum, esses ingredientes vão fazer com que nós tenhamos certeza desse prêmio. Pensem só, eu nunca tive assim uma dúvida em relação ao casamento, né? Em relação à fidelidade da Denise, em relação a algumas coisas de marido e mulher, de traição ou coisas assim. Mas pensem, como que seria se eu não tivesse certeza? É uma dúvida, um negócio que não traria coisas positivas para dentro do meu relacionamento. Eu, no momento em que ela se ausentasse, talvez eu tivesse alguma dúvida em relação à fidelidade ou coisa parecida, assim como vice-versa. Então, pessoal, esse acreditar, essa fé, a fidelidade em si, né, o ser íntegro, cumprir com as promessas, não mudar comportamento, ser constante, tudo isso daí também dentro do relacionamento tem que acontecer para que a gente não viva em atrito, um desconfiando do outro e tenha certeza naquilo que realmente a pessoa tem falado é verdade ou não. E por aquilo que Deus é para a gente, da parte dele nós não temos dúvida nenhuma. E só se eu não tenho certeza da minha salvação, é tudo que compete às minhas ações, ao meu posicionamento, às minhas atitudes, é tudo em relação ao que compete a mim. Então, ao que compete a você que está aí do outro lado, tenha em mente de fazer aquilo que precisa ser feito. Ah, Denise, eu não sei, Denise, tal, tal, tal. Meu, fala com a liderança. Manda mensagem no privado, a gente não vai te expor, você não pode ter dúvidas. Ah, Denis, o que é disciplina espiritual? O que é isso? O que é aquilo? Meu, fala com a gente. A gente vai discutindo esses assuntos e vamos crescendo, amadurecendo dentro de um processo de santificação. Ninguém aqui é santo, mas a gente tem que mirar lá, tem que mirar no santo. Sede santos como eu sou santo. Ah, Denis, você já se considera santo? Não, mas eu tento, dentro das minhas forças, me dedicar ao máximo para que o Espírito Santo não se entristeça com o cuidado que eu tenho daquilo que eu já entendi e sei que é o correto em se fazer. Para concluir, pessoal, preservemos a comunhão, a integridade, a verdade com o Espírito Santo. Aquele que eu devo mais me preocupar é com ele. E a igreja de Filadélfia se preocupou com o que realmente importava. E é isso que nós passamos para vocês hoje. Se preocupem com o que realmente importa. Ter fé, ter amor, ter a paciência em momentos difíceis, essa resiliência, né, de muitas vezes não se abalar tanto e daqui a pouco voltar ao seu estado inicial em termos de crença, em termos de propósito. Se alimente bem, se alimente de coisas que te levam para mais perto de Deus. O se alimentar que eu estou falando, pessoal, não é de comida terrena, não. É de filme, de vídeo, de áudios, de textos. Denis, eu só vou ler a Bíblia a partir de agora? Não, de maneira nenhuma, de forma alguma. Eu leio muito material. Só que se tiver coisas que me afastam de Cristo e procuram tirar-me daquele estado original dentro do processo de santificação, eu já deixo aquilo de lado. Talvez nesse momento para mim não é bom. Talvez nesse momento determinado conteúdo, determinada pessoa, determinado canal no YouTube não é bom. Determinada série não é bom. Então eu tenho que entender e afastar. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Então, na dúvida, como alguns adolescentes fazem com a gente, manda mensagem no pessoal, no privado, a gente vai lá e vai discutindo, vai conversando. Outros, a gente manda mensagem até que tem pouco relacionamento e tal, e tenta dar uma palavra, dar
um toque, alguma coisa, mas é assim, né? Tem uns que a gente consegue mais afinidade e outros menos. Que possamos ter mais afinidade, principalmente em momentos de crise mundial que a gente está vendo hoje, em que a gente não pode ter o contato físico. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi um prazer estar junto aí. Deus abençoe e até a lição de número 11. Valeu!